No terceiro dia da viagem, enquanto todos conversavam sobre negócios e investimentos, minha sogra sorriu para mim e perguntou: "E quanto você cobra por hora para desentupir vasos sanitários?" Eu ri, desconfortável, e tentei mudar de assunto, mas ela insistiu: "Sério, estou curiosa. É verdade que encanadores cobram mais em emergências? Parece tão oportunista." Meu cunhado riu e acrescentou: "Imagina o dinheiro que ele ganha limpando esgoto." Minha esposa se remexeu na cadeira, desconfortável, mas não disse nada. A verdade é que eu ganhava mais do que metade das pessoas naquela mesa. Mas naquele momento, isso não importava. Porque para eles, eu sempre seria apenas um encanador. O jantar seguiu com aquele clima pesado. Cada garfada parecia engolir pedras. Beatriz, minha sogra, continuava comentando como a filha dela merecia algo melhor. Você sabe, a Carmen sempre foi brilhante nos estudos. Podia ter se casado com qualquer médico. Tinha tantos pretendentes de boas famílias. Carmen, minha esposa, continuava com os olhos fixos no prato. O silêncio dela doía mais do que qualquer insulto. Ela já não era mais a mulher que, 5 anos atrás, defendeu nosso amor contra tudo e todos. O dinheiro da família dela tinha esse poder, o de corroer, de mudar as pessoas. Diego, meu cunhado, o filho perfeito e herdeiro dos negócios da família, nunca perdia a chance de me menosprezar. E aquela vez que você teve que sair no meio da ceia de Natal por causa de um vazamento? Que vergonha, né, mana? Apertei o garfo com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Naquela noite de Natal, eu havia salvado um hospital de um alagamento. Minha empresa de manutenção especializada atendia as maiores instituições da cidade, mas para eles, eu era só o idiota que limpava banheiros. O restaurante era um daqueles absurdamente caros, onde uma entrada custava mais que um salário mínimo. Beatriz tinha insistido em escolher esse lugar, como sempre fazia quando queria me lembrar da diferença entre nossas famílias. As paredes eram decoradas com obras de arte que provavelmente custavam mais do que meu primeiro apartamento. Roberto, disse Beatriz ao meu sogro, que até então fingia estar absorto no celular. Conta para eles do novo projeto, o Centro de Negócios. Roberto levantou os olhos do celular com aquele ar de superioridade que só os verdadeiramente ricos têm. Ah, sim. Fechamos a compra do terreno ontem. Serão 2 torres comerciais, 40 andares cada, um investimento de 200 milhões. Diego imediatamente endireitou-se na cadeira. Já temos 60% dos escritórios pré-reservados. Foi uma negociação que eu mesmo conduzi. Meu filho tem talento para os negócios, comentou Beatriz, olhando diretamente para mim, como pai. É algo que vem do sangue, sabe? Dei um gole no vinho, tentando ignorar a provocação. Na verdade, eu sabia exatamente do que estavam falando. O terreno em questão tinha sido vendido por um dos meus clientes mais importantes, e eu sabia que o valor real da transação tinha sido metade do que eles estavam dizendo. Também sabia que essas pré-reservas não passavam de promessas sem garantia jurídica. Carmen continuava mexendo no prato, em silêncio. Nosso casamento tinha começado como um conto de fadas ao contrário, a herdeira rica que se apaixonou pelo dono de uma pequena empresa de manutenção. No começo, ela adorava contar como havia conhecido o marido ao chamá-lo para consertar o ar-condicionado da empresa. Agora, essa história parecia envergonhá-la. Miguel Roberto finalmente se dirigiu a mim, pronunciando meu nome como se fosse uma palavra em outra língua. Como vai o seu negócio? Vai bem, respondi secamente. Na verdade, minha empresa tinha crescido muito nos últimos anos. De uma pequena operação de manutenção, se transformará em uma das maiores empresas de engenharia e infraestrutura da região. Mas eu já tinha desistido de tentar impressioná-los. Deve ser difícil, comentou Beatriz com falsa simpatia. Gerenciar uma empresa assim, com tantas emergências e sem estudos. Como você consegue? Antes que eu pudesse responder, meu celular vibrou. Era uma mensagem de Alejandro, meu gerente de operações. Os papéis da fusão chegaram. Precisamos da sua assinatura para finalizar a compra da Martins Engenharia. A Martins Engenharia era uma das maiores empresas do setor e nos tornaria líderes de mercado indiscutíveis. O valor da compra era maior que todo o projeto do qual Roberto e Diego se orgulhavam tanto. Na verdade, comecei a dizer, mas Carmen me interrompeu. Mãe, você não ia contar da viagem a Paris? Beatriz imediatamente se animou, esquecendo completamente a pergunta anterior. Ah, sim. Reservei aquela suíte no George V. Lembra quando ficamos lá no seu aniversário de 15 anos, querida? Eram tempos mais simples, era o código dela para antes de você se casar com esse pobre. Vi Carmen sorrir e concordar com a mãe, como se os últimos 5 anos do nosso casamento fossem apenas um desvio temporário da vida de privilégios dela. Diego aproveitou. Falando em Paris, aquele seu amigo ainda mora lá, né, Carmen? Como era o nome dele? Andrés. Carmen corou na hora, e eu percebi que havia algo mais nessa história. Andrés tinha sido namorado dela na faculdade, filho de um banqueiro importante. O partido perfeito que ela largou para ficar comigo. Sim, Beatriz, ele mesmo disse. E está muito bem. Acabou de ser promovido a diretor do banco. Uma pena que algumas escolhas não podem ser desfeitas, né? O comentário flutuou no ar, enquanto Carmen continuava olhando para o prato, as mãos tremendo levemente. Notei que ela estava usando a pulseira de diamantes que Andrés lhe dera antes do término. Um detalhe que ela sabia que me incomodava. Meu celular vibrou de novo, outra mensagem de Alejandro. A Martins aceitou todas as nossas condições. O valor final ficou em 500 milhões, 20% abaixo do mercado. Você é um gênio, chefe. Olhei para aquela mesa, para aquelas pessoas que me julgavam por aquilo que achavam que eu era. Roberto, orgulhoso de seu impériozinho construído com dinheiro herdado. Beatriz, que mal compreendia os negócios sobre os quais se gabava, usando seu dinheiro como arma. E Carmen. Carmen, que havia deixado o amor ser corroído pelo preconceito e pela vergonha. Com licença, disse, levantando-me da mesa. Vou atender uma ligação importante. Tão importante quanto desentupir um vaso, provocou Diego, rindo da própria piada.
Saí para o jardim do restaurante, um espaço elegante com fonte de mármore e iluminação estratégica, o tipo de lugar que Beatriz adorava, onde cada detalhe gritava dinheiro velho e privilégio. Sentei num banco de madeira de teca e, pouco depois, ouvi os saltos low-bolting de Carmen atrás de mim, ecoando sobre o chão de pedra. Miguel, você está sendo infantil. Você sabe como minha família é. Você sabe como minha família é, repetiu Carmen, como se isso justificasse tudo. Me virei lentamente, encarei os olhos dela. Havia uma mistura de culpa e frustração ali, mas não arrependimento. É isso mesmo que você vai dizer, respondi. Como se eu tivesse que aceitar ser humilhado só porque é o jeito deles. Não é isso. Mas você também provoca, Miguel. Você sabe que eles não te respeitam. Por que insiste em vir nesses jantares? Porque achei que você ainda me respeitava. Ela ficou em silêncio. O vento suave balançava o vestido dela, e por um momento, ela pareceu pequena, frágil, como se fosse a mesma garota que um dia fugiu da mansão da família só para dormir comigo num colchão inflável em meu estúdio de 30 metros quadrados. Mas aquela garota parecia ter morrido. Você não me defendeu uma única vez hoje. Miguel, eu tô tentando manter a paz. Você sabe como minha mãe é quando? Quando sente que venceu, completei. Ela suspirou e se sentou ao meu lado, mas havia quilômetros de distância entre nós naquele banco. Eu só queria que você fizesse parte da família. Eu sou sua família. Ela não respondeu. O silêncio dela me dizia tudo. Aquela viagem era uma despedida. Meu celular vibrou de novo. Alejandro, imprensa está pedindo nota oficial sobre a fusão. Mando agora. Respondi, não. Quero que envie direto pro Eu Economista. Coloque meu nome como CEO na manchete. Carmen leu a mensagem pelo reflexo da tela. Você comprou a Martins? Sim. Por quanto? $500 milhão. Ela ficou pálida. Você nunca me contou que estava planejando isso. Por que você parou de se importar com o que eu faço, Carmen? Ela se levantou, tremendo. Você acha que pode comprar respeito com dinheiro, é isso? Não. Mas é engraçado ver como as pessoas que vivem dele ficam assustadas quando alguém como eu chega ao topo. Voltamos para a mesa em silêncio. Beatriz, ainda com sua taça de vinho na mão, sorriu como uma cobra prestes a dar o bote. E então, Miguel, conseguiu resolver seu trabalho de emergência? Na verdade, sim. Acabei de fechar a compra da Martins Engenharia. O garçom quase deixou cair o prato. Roberto levantou as sobrancelhas. Diego largou o talher. Beatriz riu, sarcástica. Você? Comprando a Martins? Por favor. Peguei o celular e joguei em cima da mesa, com a manchete aberta. Miguel Duarte compra Martins Engenharia em operação histórica de $500 milhão. Nova potência da infraestrutura nacional surge com a fusão. O silêncio foi absoluto. Até a respiração de Carmen parecia ter parado. Beatriz pegou o celular, leu a notícia inteira 2 vezes, como se fosse fake news. Isso é real. Sim. E tem mais. O terreno do projeto de vocês foi vendido a mim, por metade do valor. Vocês compraram de mim, não do antigo dono. Diego empalideceu. Vocês estão construindo sobre um terreno meu, com escritórios que nunca foram reservados. Beatriz tremeu de ódio. Você armou isso? Não. Eu apenas fiz negócios. Coisa que vocês acham que entendem. Me levantei. Obrigado pelo jantar. Estava revelador. Antes de sair, olhei para Carmen. Ela estava em lágrimas, mas não disse nada. A mulher que me prometeu o mundo agora não tinha nem palavras. Na saída, Alejandro me ligou. Quer dar uma coletiva amanhã? Sim. Mas com um detalhe, quero que ela aconteça no restaurante em que fui humilhado hoje. Você quer se vingar, chefe? Não. Só quero que eles vejam o que perderam. Miguel aproximou-se lentamente, o som dos saltos low-bolting ecoando no piso de pedra do jardim. Ele parou ao meu lado, sorrindo com aquela mistura de ironia e desprezo que eu já conhecia tão bem. Você está sendo infantil, disse ele, quase em tom de reprovação. Você sabe como minha família é. Eu respirei fundo, tentando conter a vontade de responder com a mesma frieza. Em vez disso, falei com calma. Sei, sim. E é exatamente por isso que não deixo que sua opinião me abale. Ele riu, um som frio que parecia cortar o ar. Você nunca vai entender o que é crescer com tudo na mão. Esse tipo de negócio exige jogo de cintura, conexões, coisas que você, com todo o respeito, nunca terá. Olhei para ele nos olhos, sentindo a raiva crescer, mas mantive a postura. Talvez eu não tenha o mesmo dinheiro, mas tenho trabalho duro, talento e respeito dos meus clientes. E isso, Miguel, não se compra. Ele desviou o olhar, como se não esperasse uma resposta tão firme. No entanto, antes que pudesse retrucar, meu celular vibrou novamente, uma mensagem de Alejandro, confirmando que a compra da Martins Engineering havia sido finalizada com sucesso. Naquele momento, senti um misto de satisfação e amargura. Satisfação por ter vencido, mesmo que eles ainda me enxergassem como um encanador, e amargura por ver como o preconceito e o orgulho podiam destruir relações. Voltei para dentro do restaurante, decidida a enfrentar o restante da noite com a mesma força. Voltando para o salão, senti o peso dos olhares atravessando minhas costas. O murmúrio das conversas parecia abafado, como se todos soubessem da batalha silenciosa que se desenrolava dentro de mim. Carmen continuava absorta no prato, evitando levantar os olhos, talvez tentando se proteger do mundo ao seu redor. Beatriz me lançou um olhar carregado de desdém disfarçado de preocupação, enquanto Roberto, com seu ar imponente, cruzava os braços observando cada movimento meu como se eu fosse um intruso naquele palco de poder e status. Diego, por sua vez, não disfarçava o sorriso malicioso que se espalhava pelo rosto a cada nova troca de olhares entre mim e os membros da família.
Era um lembrete constante de que, apesar de todas as conquistas, eu ainda era o estranho, o encanador que ousava sentar à mesa dos poderosos. Sentei-me ao lado de Carmen, que levantou os olhos pela primeira vez naquela noite, encontrando os meus. Neles, encontrei uma mistura de tristeza e culpa, como se ela mesma estivesse presa naquela teia de expectativas e preconceitos. Eu sei que não é fácil, murmurei, segurando sua mão discretamente. Ela sentiu, os olhos marejados. Talvez um dia eles vejam quem realmente somos, respondeu, com uma voz trêmula. E naquela promessa silenciosa, algo dentro de mim se acendeu. Sabia que a luta estava longe de acabar, mas também que juntos poderíamos enfrentar qualquer tempestade. Naquela noite, enquanto todos voltavam às conversas sobre negócios e viagens internacionais, eu me fechei em silêncio. Os talheres tilintando nos pratos, o som abafado das risadas falsas e comentários venenosos, tudo isso me atingia como uma tempestade surda. Mas algo tinha mudado no olhar de Carmen. Por um breve instante, ela não parecia mais envergonhada de mim. Parecia envergonhada deles. Miguel, ela sussurrou, quase inaudível. Podemos conversar depois? Assenti, mas não consegui deixar de reparar no brilho diferente em seus olhos. Um lampejo da mulher que, anos atrás, tinha enfrentado o mundo ao meu lado. Talvez ainda estivesse ali, soterrada sob camadas de pressão familiar e expectativas irreais. Beatriz continuava dominando a conversa com sua habitual altivez. Diego, querido, lembra daquele investidor suíço? Ele me disse que sua empresa poderia dobrar de valor em 1 ano. Vocês deveriam se encontrar de novo. Claro, mamãe, respondeu Diego, inflando o peito. Mas com a aquisição do novo terreno, vamos precisar de investidores mais refinados. Ah, claro, claro. Gente do nosso nível, completou Beatriz, olhando de relance para mim com aquele sorriso que nunca alcançava os olhos. Eu me limitei a respirar fundo. Sabia que se respondesse, daria a eles exatamente o que queriam, uma reação. E naquele momento, eu estava cansado de lutar no campo deles. Meu jogo era outro. Meu celular vibrou novamente. Era Alejandro. Já estão redigindo a nota para a imprensa. A fusão vai sair no Valor Econômico amanhã cedo. O CEO da Martins quer te parabenizar pessoalmente. Fechei a notificação e guardei o telefone. Não era o momento. Não ali. Mas então Roberto resolveu lançar outra isca. E você, Miguel, o que acha do mercado de fundos imobiliários? Afinal, deve ter algum conhecimento do que é concreto, certo? As risadinhas ecoaram ao redor da mesa. Eu respirei fundo. Estava na hora. Roberto, comecei, com voz firme, mas calma, o senhor sabe quem era o dono do terreno que vocês compraram? Ele arqueou a sobrancelha, surpreso. Não, isso foi conduzido por nossa equipe jurídica. Era meu cliente, continuei. Eu mesmo fiz a manutenção das instalações dele por anos. Ele me procurou antes de vender. Me ofereceu o terreno por 1/3 do preço. Eu recusei porque sabia que a valorização não era sustentável. Mas parece que alguém pagou o triplo. Um silêncio denso caiu sobre a mesa. Até Diego arregalou os olhos. E só para constar, acrescentei, a maioria dessas vendas antecipadas que vocês têm são apenas cartas de intenção sem garantias jurídicas. Eu já vi isso acontecer antes. Os prédios serão erguidos, mas a ocupação real. Bem, é outra história. Roberto ficou vermelho. Beatriz apertou o guardanapo com tanta força que os dedos ficaram brancos. Está querendo nos chamar de amadores? Sibilou Diego. Não. Só estou dizendo que enquanto vocês estavam gastando milhões em especulação, eu fechei hoje a compra da Martins Engenharia. Talvez você conheça, é a líder de mercado no setor de infraestrutura hospitalar e industrial. Atendemos diretamente o governo federal, 3 multinacionais e acabamos de assinar um contrato com a maior rede de universidades do país. Silêncio absoluto. Beatriz gaguejou algo inaudível. Carmen ergueu os olhos, desta vez com uma mistura de surpresa e orgulho. E para responder à pergunta de antes, completei, encarando Beatriz, sim, emergências pagam mais. Mas sabe por quê? Porque enquanto as pessoas dormem, enquanto jantam em restaurantes como este, enquanto menosprezam os outros por limparem banheiros ou consertarem vazamentos, tem alguém salvando um hospital de uma inundação. Tem alguém garantindo que uma escola tenha água limpa no dia seguinte. Tem alguém cuidando do que realmente importa. Levantei-me. Com licença. Tenho uma ligação para fazer. Enquanto caminhava em direção ao jardim, percebi que não havia mais sorrisos irônicos. Apenas um desconforto generalizado. Mas não me importava mais. Naquela noite, eu tinha recuperado algo que achava ter perdido, minha dignidade, aos olhos dos outros e aos meus próprios. Carmen me seguiu. Seus passos eram mais decididos agora. Miguel, ela disse, me alcançando. Por que não me contou tudo isso antes? Por que não deveria precisar contar? Você devia saber quem eu sou. Ela olhou para o chão, envergonhada. E agora? Perguntou. Agora eu vou cuidar da minha empresa, como sempre. Mas só quero saber de uma coisa, você vai continuar me vendo com os olhos deles? Ou vai lembrar quem éramos antes de tudo isso? Ela hesitou. Os olhos marejaram. 1 passo. 2. Me abraçou. E pela primeira vez em muito tempo, o silêncio entre nós não doía. Se gostou dessa história, se inscreva no canal Curtas do Reddit e ative as notificações. Aqui, cada história é um tapa na cara do preconceito.